A paz do Senhor, irmãs. Quero desejar um bom dia. Quero desejar que a paz do Senhor esteja conosco. Meu nome é Tatiane, sou de Vassouras, do interior do Rio de Janeiro, e sou uma das mulheres também quem a Ana Paula confiou de trazer sobre provérbios, né? E queria primeiro compartilhar com as irmãs que eu gravei um áudio ontem sobre Provérbios 28 e durou 43 minutos, né? E eu não consegui postar porque ficou muito grande. Então hoje, para não ficar também uma palavra cansativa, eu quero ser mais breve. Espero que Deus me ajude a simplificar as palavras, mas que sejam palavras que toquem o coração das irmãs. Quero pedir desculpa a qualquer coisa, porque eu tô com uma sinusite muito forte, meu nariz está muito entupido e eu tô espirrando muito. Então, se eu espirrar, o nariz ficar entupido, que vocês me perdoem, tá? Então, irmãs, antes de começar, quero orar primeiro a Deus e que Ele venha nesse dia de hoje trazer tranquilidade ao nosso coração, venha nos trazer sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra, venha nos trazer temor e tremor da presença dEle, porque nós temos que aprender a nos reverenciarmos diante do Senhor, porque muitas das vezes chegamos de qualquer forma na presença do Senhor. E às vezes para ir num casamento a gente não vai de qualquer jeito, para ir no culto a gente não vai de qualquer jeito, mas nas nossas orações, no nosso momento íntimo com Deus, nós nos apresentamos de qualquer jeito ao Senhor. E Ele fala na palavra dele: vinde a mim como estáis, né? Se estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas temos que chegar ao Senhor com reverência, temos que saber nos chegar ao Senhor, como aquela mulher, né, que chorou aos pés do Senhor Jesus, que derramou o bálsamo sobre os pés dele e que enxugou os seus pés com os seus cabelos, né? Ela se ajoelhou, ela se prostrou, ela sabia que aquele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? E o publicano lá que chamou o Senhor Jesus para ir na casa dele, né? Não recebeu o Senhor Jesus do jeito que tinha que receber. Então, nós temos que ir sim ao Senhor, mas nós temos que ir até Ele com reverência, né? Com humildade, com o coração todo quebrantado, para saber, porque sabemos que só Ele é Deus, porque sabemos que só Ele pode nos mudar, que só Ele pode nos transformar. Então, primeiro vamos orar ao Senhor, que Ele venha trazer a palavra ao nosso coração nessa manhã, nesse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero entrar na Tua presença nessa hora, render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dizer, Senhor, que eu sou pequena perante as minhas irmãs. Ó Deus, mas que o Senhor, Deus, na Tua humilde misericórdia, na Tua grande misericórdia, e através, Senhor, da Tua humildade, Senhor Jesus, o Senhor venha colocar em mim um coração humilde e um coração aberto, Deus, para que venha ouvir a Tua voz, que eu seja canal de bênçãos para a vida das minhas irmãs. Que o Senhor venha tomar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração nessa hora. Que o nosso coração se torne terra fértil nesse momento, para que a palavra do Senhor caia no bom solo do nosso coração e venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Muda, Senhor, o nosso entendimento, muda a nossa visão de hoje em dia, de como devemos proceder, Deus, perante ao Senhor e perante a sociedade. E que o Senhor venha transformar as nossas vidas para que possamos ser exemplos de pessoas, Deus, que têm o nome do Senhor cravado na vida delas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãs, eu estou responsável pelo Provérbios 28. Provérbios 28 é um provérbio um pouco longo. Como eu falei, o primeiro áudio eu gravei 43 minutos e para não estender esse, para não ficar muito cansativo, eu quero falar somente dos tópicos que mais me tocaram nesse provérbio. Esse provérbio é lindo, é rico e é um provérbio que
eu no início não entendi, porque eu falei assim, Deus, queria tanto que fosse outro provérbio, e logo 28 para mim, porque eu não estou entendendo nada. E conforme o mês foi passando, Deus foi falando comigo que era exatamente esse provérbio que eu tinha que falar, porque eu estou muito inconformada com a nossa nação. Eu estou muito triste com a nossa nação, estou muito decepcionada com a nossa nação, e esse provérbio trouxe à luz de mim o que está acontecendo com a nossa nação, né? Nossa nação está totalmente afastada de Deus. Até os crentes estão afastados de Deus. Porque Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso, Ele está sentado no trono dele, mas os olhos dele estão na gente. E a palavra do Senhor diz que aquele que clama ao Senhor, Ele responde, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, né? Quando me buscar de todo o vosso coração. E que Deus colocou no meu coração é que nós não estamos buscando o Senhor de coração pela nossa nação, né? Porque nós temos que ser sábios dentro do nosso lar, sim, mas nós sermos sábios dentro do nosso lar reflete na sociedade a nossa sabedoria. Porque você pode ver que quando uma família, vamos supor, os nossos pastores, né? O pastor, a pastora, os filhos, eles são família referência. As pessoas olham para eles e falam assim, aquela família ali é uma família bendita, é uma família abençoada, uma família separada por Deus. A sociedade, mesmo não sendo crente, os julgam assim, né? E o que nós temos apresentado para as pessoas do mundo, sabe? Quem nós somos perante as pessoas do mundo? Porque ter sabedoria somente dentro de casa não adianta para nada, sabe? Se você não pode expor para o mundo que você é diferente, que você carrega o nome do Senhor Jesus Cristo, nada adianta a sua busca, nada adianta. Como aquela mulher viu Eliseu passando e ela falou assim, eis aí um homem do Senhor, né? E logo, muito esperta ela, foi preparar um quarto na casa dela para ele ter onde repousar, porque ela sabia que a presença do Senhor andava com ele, e ela queria aquilo para ela, né? E quem somos nós quando as pessoas do mundo veem a gente, né? Quem eles dizem que nós somos? Qual o nome que nós estamos carregando, né? Se é o nome do Senhor, se é o nosso nome, se é uma pessoa, essa mulher é brava, essa mulher é barraqueira, essa mulher é fofoqueira, essa mulher né, vários outros adjetivos que se possam dar, que não tem assim, não, aquela ali é mulher de oração, aquela ali é uma mulher mansa, aquela ali é uma mulher de exemplo, aquela ali é uma mulher forte, essa aqui é uma mulher lutadora, né? O que nós temos apresentado para a nação? Isso é o que Deus colocou no meu coração. Porque nós temos que impactar a nossa nação. A nossa nação está podre e suja perante os olhos do Senhor. Nós vemos isso no que a gente liga a mídia, né? Se a gente abre o jornal, né? Eu já não assisto mais televisão como antes, né? É muito raro, até a moça que trabalha aqui em casa, ela fala assim, Tati, não vejo você ligando a televisão. Mas eu não tenho mais vontade de sentar e assistir uma televisão. Mas quando você liga na Record, os jornais da Record é tudo, o marido matou a mulher matou o marido, o filho matou o pai matou o filho, isso matou quem, matou alguém, né? Você põe na Globo, Temer tá roubando aqui, fulano tá roubando ali, o Brasil tá assim, o Brasil tá assado. Novela já nem vou falar, porque se você é cristã, meu bem, espero que você nem saiba o que aconteça nas novelas, né? Que Deus abençoe sua vida. Né? Mas novela não é coisa de Deus, tá, minha irmã? Deus não, eu tenho certeza que Deus não se agrada de pessoas, principalmente mulheres, que sentam para assistir uma novela. Né? E aí, o nosso mundo está assim, nosso Brasil está assim. Agora tem esse negócio da ideologia de gênero. Irmãs, como vocês têm filhos, o meu filho tem 8 anos, o meu filho é menino, sabe? E eu oro a Deus para que o meu filho cresça no caminho do Senhor, para que quando ele cresça não venha se desviar do caminho do Senhor, porque o mundo está aí, o diabo está aí para roubar, matar e destruir. Matar e roubar e destruir
a inocência das nossas crianças, a infância das nossas crianças, o amor das nossas crianças, o respeito das nossas crianças, né? E prova de tudo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo inteiro, mas principalmente no nosso Brasil, está em Provérbios 28. E eu quero ler com as irmãs Provérbios 28 no versículo 2 e no versículo 4 diz assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Bom, se a gente olhar para o nosso Brasil, tá mais ou menos assim, né? E o 4 diz assim: quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então vamos refletir sobre esses dois versículos, né? Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. A nossa nação é uma nação forte, mas a nossa nação não é uma nação firme. Se está dizendo que é forte e firme, então quer dizer que ser forte não é ser firme e ser firme não é ser forte, né? Então há uma diferença. E a nossa nação é uma nação forte, porque é uma nação muito grande, tem muitas pessoas, mas a nossa nação não é uma nação firme. Ela não está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Ela não está firmada no Senhor Jesus, na palavra de Deus. A nossa nação não tem uma firmeza em temer ao Senhor sobre todas as coisas, como o povo de Israel, né? Que eles vivem as suas guerras e as suas lutas, mas é um povo temente ao Senhor. É um povo que está firme na palavra do Senhor, porque é mais uma tradição, mas mesmo assim é uma tradição que lhes traz firmeza, né? E aí eu estava conversando com o Senhor e eu comecei a ver, né, a nossa nação. Irmãs, nós temos que clamar pela nossa nação. Assim como nós clamamos toda sexta-feira pelos nossos maridos, pela nossa família, pela salvação do nosso ente querido, nós temos que clamar para que Deus, como está chovendo aqui na minha cidade agora, nesse exato momento, para que Deus venha lavar a nossa nação. Porque hoje eu estava vendo na casa do meu sogro, que ele estava vendo no jornal, e eu vi um pedaço que estava falando que lá em Palmas, eu acho, lá em Tocantins, faz muito tempo que não chove, e por não chover, os bichos estão ficando tudo atolados, e as pessoas estão ficando sem água, né? E logo no meu coração veio assim, quando Elias orou e falou que não ia mais, e quando Elias orou não, ele falou assim, pela minha palavra, nem foi pela palavra do Senhor, pela minha palavra eu digo que não vai chover durante 3 anos. E ficou sem chover durante 3 anos, né? Então, eu fiquei imaginando, se durante 5 meses eles estão sem chuva, né? São 3 anos também que eles estão sem chuva. Se você ver, depois você procurar na internet, eles estão assim na seca, mas uma seca triste mesmo, sabe? E tem lugares que já há 5 meses não cai uma água. E assim eu fiquei imaginando o povo de Israel por 3 anos, né? E aquilo foi por desobediência a Deus, foi por idolatria. E a nossa nação peca por idolatria, né? Pelo catolicismo, né? Pelos espiritismos e pelas outras coisas. E pelos crentes que ao invés de buscar o Senhor em primeiro lugar, coloca o dinheiro em primeiro lugar, coloca o seu carro em primeiro lugar, coloca a sua família em primeiro lugar, porque amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu entendimento, de toda a tua força, é você amar o seu Deus além do seu marido, é amar o seu Deus além dos seus filhos. Porque você pode ter o seu marido, mas se você não tiver Deus, não vai adiantar nada. Agora, se você tem Deus e não tem o seu marido, você continua tendo tudo na tua vida, porque é Ele quem supre suas necessidades, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te firma nos caminhos dEle e é Ele quem te dá a vitória verdadeira, né? Porque o inimigo, ele até nos dá algumas alegrias instantâneas, mas depois a gente sofre as consequências de buscar coisas mais rápidas, buscar
Ao invés de a gente ir pelo caminho do Senhor, a gente procura atalhos, né? E mesmo que nesses atalhos tenha um pouco de alegria, lá na frente, no final dele, tem as consequências de não amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa nação sofre, e é muito triste você saber que tem crianças que não têm água para beber, crianças que não têm comida para beber direito, o gado tá ruim, né? Por conta do nosso pecado, né? E fora isso, que tá me enojando muito esse mês, é sobre esse negócio da ideologia de gênero, sabe? Eu tô muito triste. Eu queria que isso, assim, as irmãs despertassem mesmo para orar por isso, porque nós temos filhos. Isso, se tem alguém que ainda não tem, eu tenho certeza que o desejo é ter mais filhos ou ter um filho, né? E como é que você quer que o seu filho cresça numa nação aonde a imoralidade sexual está em primeiro lugar? Porque ela está tomando conta da mídia, ela está tomando conta da mente das pessoas, e até quem era contra está ficando a favor, né? Então, na palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea, Deus fez homem e mulher, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? E nós não podemos aceitar que o mundo venha e destrua uma palavra que foi dita há mais de 5.000 anos atrás, e que até hoje é uma palavra firme e forte, e venha ser quebrado o ensinamento de Deus no nosso lar. Porque a nação é feita de várias famílias. Então, se cada família tomar um posicionamento, isso não vai perdurar sobre a nossa nação. Mas nós temos que tomar uma posição. E aqui fala que a nação peca, quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. E sai Dilma, entra Temer, sai aqui tem um Cabral, entra Pezão, sai fulano, entra ciclano, tem delação, tem isso, um é preso, acha não sei quantos milhões no apartamento de não sei quem. Irmãs, a nossa nação em relação à política está muito triste. E nós não podemos negligenciar isso e dizer que isso não tem nada a ver com Deus, que Deus não está nisso. Lógico que Deus não está no governo da nossa nação, né? Mas Deus se preocupa com os governantes, de quem governa cada nação. O Senhor se preocupa sim, porque nós precisamos disso, para que o povo fique bem, como diz esse capítulo, para que o povo fique tranquilo, para que o povo sorria, para que o povo busque a Deus. Há uma necessidade de quem está na presidência ter o coração temente ao Senhor, ter o coração voltado ao Senhor, né? E não voltado à idolatria, muito menos à idolatria do dinheiro. Porque vem as doenças, vem as outras coisas, e não tem dinheiro nesse mundo que eles roubem, que dê a eles a saúde, que dê a eles a cura, que dê a eles o livramento. Não é verdade? Então, lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Olha, só esse versículo dá para eu fazer uma ministração de mais de 1h30, porque esse versículo é tremendo. Mas três coisas me chamam a atenção nesse versículo. É que o Senhor fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome. Quem se chama pelo nome de Deus? Nós evangélicos. Porque na hora de bater no peito e falar assim, eu sou crente, eu sou de Deus, todo mundo quer bater. Mas na hora de chamar o nome do Senhor e falar, Deus, entra com providência nisso aí, a perna de muitos treme. A dúvida entra muito no coração das pessoas. E nós temos que chamar o Senhor para que o coração dele se incline ao nosso Brasil, para que ele venha lavar a nossa nação. E fala assim: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Irmãs, tem muita coisa para fazer. E às vezes a gente acha que é só orar, não é não? Tem que se humilhar. Para Deus salvar Nínive, até os animais tiveram que jejuar e se humilhar perante o Senhor. Não é verdade?
se humilhar e orar, né? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que aprender a andar somente nos caminhos do Senhor. Porque quando ele fala assim, se converter dos seus maus caminhos, quer dizer que o caminho que nós estamos seguindo não é 100% o caminho do Senhor. Que de vez em quando a gente procura algum atalho para resolver questões da nossa vida que a gente acha que com a própria mão a gente consegue resolver. E não conseguimos resolver, né? Aí ele fala assim, então... Quando eu olho para esse então, eu vejo assim, só fazendo isso eu poderei responder. Esse então está bem claro que é assim. Então, se o meu povo fizer isso, 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 então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É preciso humilhação, é preciso quebrantamento, é preciso busca para que Deus nos perdoe, para que Ele venha sarar a nossa terra. E nós, como representantes de 200 igrejas que tem aqui, porque se cada uma for de uma igreja, nós representamos mais de 200 igrejas aqui. Se nós levarmos para os nossos pastores a estar uma vez na semana, a igreja toda, orando e jejuando e se humilhando pela nossa nação, eu duvido que Deus não faz essa nação tremer pelo poder dele. Que Deus não começa a limpar, a realmente tirar do poder quem Ele tem que tirar. E a colocar no poder quem realmente tem um coração voltado para Ele. E Deus abençoa, né? Então, deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Tem 21 minutos, né? Espero que não esteja muito cansativo para as irmãs, né? Porque ainda falta um pouquinho mais para falar, mas eu prometo que não vou me prolongar muito. Então, falando sobre governos, né, não tem como não ir para os reis de Israel, né, e os reis de Judá, como é que eles procediam, né, e se nós formos ler lá em 2 Crônicas 12, no verso 14, diz assim, fez ele o que era mal, porquanto não pôs o coração para buscar ao Senhor. Aqui está falando de um rei que se chamava Roboão. Roboão, se eu não me engano, ele era filho de Salomão, né? E Roboão, ele fez o que era mal perante o Senhor, ele levou o povo à idolatria, ele fez outros altares para o povo de Israel e ele vivia um inferno. Por que ele vivia um inferno? Porque está escrito assim no verso 16. Descansou Roboão com seus pais, né, morreu, e foi sepultado na cidade de Davi, seu avô. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Lá no 15, diz assim, no finalzinho do 15, diz assim, houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Jeroboão, acho que é o seu irmão. Houve guerra todos os seus dias. Já pensou você reinar e ao invés de você ter sossego porque está sentado no trono, você viver em guerra todos os dias? Isso era consequência de uma nação levada ao pecado. Isso era uma consequência de um rei que não tinha um coração voltado para o Senhor, a obedecer ao Senhor. E isso também fala sobre sabedoria no nosso lar. Porque se nós tivermos o coração voltado para o Senhor, nós reinaremos, irmãs. A vontade do Senhor será feita dentro do nosso lar e a guerra vai findar. Não vai mais haver guerra, porque enquanto nosso coração está voltado a desobedecer ao Senhor, há guerra todos os dias dentro do nosso lar. É uma hora um se irritando com o outro, é pavio curto, é falta de mansidão, é falta de amor, é falta de paciência, é todo mundo que não é mais longânimo, não tem mais o olhar de Deus para a vida das pessoas, tudo leva à base da força do braço, tudo leva à base da vingança. Ele fez, então ele vai ver só o que eu vou fazer com ele. Fez isso? Tá achando que vai me tocar? Não vai me tocar nada. Eu vou fazer pior com eles. Isso aí é a base da força do braço de quem não tem o coração voltado para o Senhor. E como Roboão não tinha o coração dele voltado para o Senhor, ele vivia em guerra todos os dias com seu irmão que reinava em outra nação. Mas na frente vão ter outros reis. E aí chega no verso 14, né? Depois de Roboão tem Abias, que é o filho dele, né? Que Abias também tentou, mas não conseguiu, né?
teve paz, né? Lógico que trouxe a paz, voltou o coração dele ao Senhor, mas foi no reinado de Asa que o altar do Senhor começou a ser restaurado de novo, porque olha a atitude que Asa teve, e olha a atitude que nós devemos clamar para que um presidente e um governador e um prefeito tenham perante o Senhor, para que nós venhamos ter paz. Também nós devemos ter atitudes como a de Asa. Por quê? Porque nós precisamos que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa casa. Então diz assim, no 2 Crônicas 14, do 2 ao 4, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Né? Então, olha o que Asa fez. Asa, a primeira coisa que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Lógico que Asa começou a orar, começou a buscar sabedoria, entendimento de como que ele ia reger a nação. E ele sabia que sem o braço do Senhor, ele não conseguiria ter êxito. E para buscar o Senhor, irmãs, para o Senhor reinar, para o Senhor fazer a vontade dele, os postes ídolos, os cultos aos deuses estranhos têm que sair da nossa vida. Tem que ser retirado, tem que ser abolido de dentro da nossa casa e do nosso meio. Ah, mas Tati, eu não tenho nenhuma imagem dentro da minha casa, não tem nenhum ídolo dentro da minha casa. Mas e o seu marido? É o quê? Quando você tem que buscar Deus e buscar falar com seu marido, quem que você escolhe buscar? Quando é para resolver questões do reino dos céus e resolver questões do seu divórcio ou então da volta do seu marido para casa, para onde você busca? Você busca Deus ou você busca saber o que está acontecendo na vida do seu marido? Então, se você ainda não está buscando o Senhor em primeiro lugar, você idolatra o seu marido. E isso já foi falado nas outras ministrações pelas outras irmãs. E o que eu quero colocar aqui é buscar ao Senhor, para que nós sejamos reconhecidas como mulheres sábias perante a nossa nação. Porque quando o milagre acontecer dentro do nosso lar, quando nós passarmos na rua, as pessoas vão falar assim: tá vendo aquela mulher ali? Foi uma mulher sábia, que mesmo passando por todas as dificuldades, lutou pela sua família, buscou o Senhor, buscou orar, buscou se converter dos maus caminhos dela, parou de fazer aquilo que era errado e hoje a família dela é um exemplo na nossa sociedade. É isso que Deus quer falar conosco. Amém. O Senhor tem falado muito comigo. E lá no 2 Crônicas 15, versículo 4, também fala assim: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Irmãs, esse versículo é lindo. Quando na sua angústia, olha, fala que o povo de Israel não buscava o Senhor só quando estava tudo bem, mas quando eles estavam angustiados, passando por momentos difíceis, eles se reuniam como um só povo e buscavam ao Senhor. E eles buscaram ao Senhor, que diz a palavra, e fala assim no final do versículo: e por eles foram achados. O Senhor os achou, porque eles buscaram ao Senhor. E isso é promessa de Deus na nossa vida, porque o Senhor fala assim: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Né? Então, é certo de que quem vai buscar vai achar. De quem vai bater vai abrir a porta, não é? Então, nós temos que crer que quando nós buscamos o Senhor, nós somos achadas pelo nosso Senhor. E no tempo certo, o Senhor nos entrega aquilo que é devido a nós, aquilo que nós buscamos a Ele, né? E eu sei que eu estou falando muito sobre nação, sobre nós, né? Mas assim, tem outros versículos também que
tocou muito no meu coração e eu quero falar para as irmãs aqui. Eu vou falando o nome do versículo e aí vocês vão grifando eles e depois vocês procurem meditar no capítulo todo desse provérbio, tá? Capítulo 28. Só que eu peguei na linguagem atual e eu achei tão tremenda essa linguagem que fala muito firme ao nosso coração. Então, o capítulo 6 está dizendo assim: é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. No verso 7 diz assim: o moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. No verso 9 diz assim: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Número 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Olha o que está acontecendo na nossa nação. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Esse versículo é muito bom, é o versículo 13. Diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem os confessa e os abandona. Glória a Deus. Né? E sobre esse versículo 13, eu tenho um Salmo 32 e 4 que diz assim, o Salmo 32, verso 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, aqui fala sobre esconder os nossos pecados, né? E o que a gente mais faz é esconder os nossos pecados. Irmãs, desculpa a expressão, mas quando o marido sai de casa, mas ele não presta. Nossa, mas ele não presta, ele é assim, ele é assado, ele é cozido, porque eu fui boa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de olhar para mim, para olhar para ele, e ele saiu, olha que errado que ele é, olha que pecador que ele é. Não é assim que a gente faz? Agora o Senhor não quer isso, o Senhor quer que nós olhemos para nós, que nós reconheçamos os nossos pecados e nós reconheçamos as nossas negligências perante o Senhor, porque quem restaura a nossa saúde física, mental e espiritual é somente o Senhor, não tem marido que restaura isso não, tá? E aí o salmista fala, Davi fala que enquanto ele escondeu os pecados do Senhor, os ossos dele se tornaram secos, né? Houve uma doença nele por conta dos pecados encobertos. Mas aqui também fala que Deus tem misericórdia daqueles que confessam seus pecados e os abandona. Então está na hora da gente abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. Está na hora de abandonar aquilo que nos traz divisão para chegar até o Senhor. Como diz o versículo que eu falei: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. É como se diz assim: se essa mulher que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa. E restaurarei a sua casa, e sararei a sua vida, e sararei a sua mente, né? E sararei a sua família. Essa é a promessa do Senhor, né? No versículo 14 também diz assim: quem teme ao Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. No verso 23 diz assim: corrija uma pessoa, e no futuro ela apreciará isso mais do que se a tivesse elogiado. Então, irmãs, o que diz aqui sobre corrigir, né? Que a Ana, muitas das vezes, ela manda uns áudios, né? Puxando as nossas orelhas, tentando nos corrigir. Mas ela faz isso por amor, ela não faz isso porque o prazer dela está em puxar a nossa orelha. O prazer dela está em nos advertir, não, é porque ela tem dentro dela de que o nosso sangue vai ser requerido das mãos dela, porque ela nos pastoreia, né? Ela nos instrui. Então,
ela quer nos instruir no melhor possível, no caminho mais reto possível, e por isso, às vezes, há advertências, há puxões de orelha, né? E diz assim: corrija uma pessoa, e no futuro ela apreciará isso mais do que se tivesse elogiado. Isso é verdade. Porque agora nós estamos sendo corrigidas, agora nós estamos sendo advertidas, mas quando o hino da vitória for cantado, quando nós recebermos a nossa vitória, nós vamos agradecer a Ana por todas as correções que ela colocou nesse grupo. Nós vamos agradecer a cada pessoa que, quando a gente chegou perto dela para murmurar, para reclamar, para falar mal e nos advertiu e mandou a gente se calar e mandou a gente orar, assim como aquela senhora do quarto de guerra, que ela pede para a mulher, ao invés de ficar reclamando com ela, perdendo tempo reclamando com ela, ir lá fazer um quarto de guerra para ela e começar a orar pela vida do marido dela. Quando nós começarmos a fazer isso e termos o resultado, nós vamos ver quão bom foi ter sido advertida, quão bom foi ter sido corrigida, né? E para finalizar, lá no versículo 26, na parte final, diz assim: mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Né? E eu vejo muita sabedoria na vida da Ana, vejo muita sabedoria na vida das irmãs que são separadas para nos instruir. Até os louvores da Dilamar, tem dias que ela separa uns louvores lá, não sei se ela sabe, mas são louvores que tocam o coração da gente, que falam o coração da gente, que chega a arder e queimar, porque o Senhor está usando a boca dela para falar com a gente. Está nos levando, tem louvores que me levam a épocas de eu lembrar de como que era bom estar na presença do Senhor, de como que era bom aquele tempo em que eu me entregava totalmente, que eu me dispus ao Senhor, e eu acabo voltando àquele primeiro amor, acabo voltando àquela primeira paixão, aquele primeiro entregar-se ao Senhor. E diz assim, né? Quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. É interessante que fala os ensinamentos dos sábios, né? Aqui não fala só dos ensinamentos de Deus, não fala somente dos mandamentos do Senhor, né? O Senhor nos mostra aqui que há sim pessoas sábias nessa terra e que nós devemos seguir a eles. Como também eu aprendi com uma irmã, que ela falou assim: não queira errar para aprender, aprenda com o meu erro. Aprenda com isso que eu fiz errado, para você não precisar pagar também por esse erro, né? Então, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração através dessa palavra, de que nós precisamos nos achegar ao Senhor para que a nossa nação seja limpa, seja uma nação que busque ao Senhor, uma nação temente ao Senhor, que o avivamento do Senhor venha sobre a nossa nação e que o avivamento do Senhor esteja dentro do nosso lar. Que nós sejamos pessoas que busquem ao Senhor. Mulheres sábias que têm como temor o que passa para a sociedade, o que somos aos olhos da sociedade, como a sociedade nos julga, como a gente anda na rua, não só nossos parentes, mas até aqueles com quem nós nem temos tanto conhecimento, como é que eles nos veem. Como é que nós somos vistas dentro da nossa igreja? Como pessoas exemplo? Como pessoas de bom testemunho? Ou como pessoas que blasfemam o nome do Senhor? Né? Então, que o coração nosso possa estar voltado para a presença do Senhor, para a lei do Senhor, para amar ao Senhor, para fazer como Asa. Né? O rei Asa diz que o rei Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. E ele destruiu todos os altares de ídolos em Judá e restaurou o altar do Senhor. E buscou, né, sacerdotes e levitas para poder restaurar. E mais na frente, lá de 2 Crônicas, né, fala de um rei que se chama Jeorão. Né? E Jeorão também foi um rei que... Joás, né? Joás, ungido rei de Judá, lá em 23, né?
Fala que Joás buscou fazer a vontade do Senhor, buscou se aliançar com o Senhor. Que Joás resolveu restaurar a casa do Senhor, diz lá em 2 Crônicas 24:4, que ele reuniu os sacerdotes, os levitas e lhes disse, para sair, levantar dinheiro, para restaurar a casa do Senhor, que ele sabia que a presença do Senhor tinha que ser no reinado dele, para que tudo que ele colocasse à mão dele fosse bem sucedido, E aqui em Provérbios, diz que quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde. Então, que nós venhamos clamar ao Senhor, para que nós venhamos festejar ao Senhor na nossa nação, que o nome do Senhor seja conhecido, reverenciado e adorado na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro e na nossa casa. Que a glória do Senhor venha a ser manifestada, amém? Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero entregar a vida de todas as irmãs que ouviram essa palavra nas tuas mãos. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que, tua palavra diz que ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, que ela penetra a divisão da alma e do espírito. Que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que horas que a minha irmã vai estar ouvindo essa oração e essa ministração, mas que venha a ser dividida a alma do espírito nesse momento. E que nós venhamos nos consertar com o Senhor, venhamos nos humilhar, venhamos buscar a face do Senhor, para que nós tenhamos, assim como Nínive, teve o coração do Senhor inclinado, e o Senhor não acabou com Nínive, porque foi uma nação que resolveu se arrepender perante o Senhor. Que o Senhor assim faça na nossa nação, que nós sejamos uma nação frutífera, uma nação próspera, uma nação abençoada aos seus olhos, por conta do teu povo, Pai, que te ama e que clama pelo bramido do Senhor na nossa nação. Clamamos para que o Senhor lave a nossa terra de toda ideologia de gênero, de todo aquele que se levanta no poder para profanar o teu nome na nossa terra. Que o Senhor venha lavar, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha remover e que o Senhor coloque na nossa nação pessoas ungidas do Senhor, líderes capazes, Deus, de levar a nossa nação a um arrependimento genuíno, levar a nossa nação a ter o coração voltado para o Senhor, a andar nos teus caminhos, a te amar como um e suficiente Salvador e a ver a glória do Senhor sendo manifestada na nossa nação. Cremos, Deus, que a tua palavra diz que aquele que te busca encontra o Senhor. E nós te buscamos porque sabemos que o ouvido do Senhor não está tampado para que não possa ouvir, nem a mão do Senhor está encolhida para que não possa abençoar. Então vem com as tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre cada representante de família nesse momento, Senhor. Sejamos alcançadas pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãs. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.